O ano inteiro estamos tratando da nova humanidade. Nós não somos da nova humanidade, porque essa é do futuro. Para usar a terminologia de Teilhard de Chardin, ele diz que o homem passou pela filosfera, pela biosfera, e está agora na noosfera e vai em demanda da logosfera. Essas são palavras gregas, porque os cientistas só usam grego. Filosfera quer dizer matéria. Viemos da zona da matéria, através da matéria. Ila, em grego é matéria. Bios é vida, através da biosfera, da vida das plantas e dos animais. E entramos agora, desde algum tempo, na noosfera. Noos, contraído nous, em grego quer dizer inteligência. Inteligência. Estamos agora na zona da inteligência, de Teilhard. Não da razão, por favor, não me confundam razão com inteligência. É pecado mortal contra a filosofia. Mas isso é costume em toda parte, nos livros, das universidades, das igrejas, confundem inteligência com razão. Felizmente, Teilhard de Chardin não confundiu. Merece o prêmio Nobel por isto, porque não confundiu noosfera com logosfera. O logos é a razão e o noos é a inteligência. A inteligência é horizontal, puramente analítica. Faz silogismos bonitos, mas não sai daí. Não sai da horizontal a inteligência. Nunca entrou na vertical. Ao passo que a logosfera já é uma tremenda verticalidade. Pelo nosso desenho, aqui nós somos conscientes, aqui é a noosfera, a zona da inteligência consciente. Aqui nós estaríamos no supraconsciente, isto já seria a logosfera. Logos, em grego, quer dizer razão. A razão é puramente intuitiva, recebe mensagens da alma do universo. A razão recebe, não fabrica. A inteligência fabrica tudo. Mas a razão recebe, se é que ela é receptiva. Depende do grau da sua receptividade. Se o Logos, a razão, pode receber mensagens do além, mensagens cósmicas, mensagens da alma do universo, como diria Spinoza. Bem, isto seria então a nova humanidade, a humanidade logosférica. Teilhard de Chardin diz que nós estamos em demanda, se vamos chegar ou não, ele não diz. Estamos demandando a logosfera, como fomos subindo aqui do inconsciente através do subconsciente. Aqui podemos dizer o mundo mineral, aqui mais ou menos o mundo vegetal e animal, estão mais ou menos no subconsciente. Aqui nós estaríamos no consciente, no ego consciente, que seria a nossa inteligência. Ego consciente, mas não pleniconsciente. A pleniconsciência seria aqui, cristão infinito. Isso é o sinal da matemática que é muito infinito. Teilhard de Chardin também usa a expressão o ponto alfa e o ponto ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra. Corresponde ao nosso Z. Bem, então o homem começou no ponto alfa e está em demanda do ponto ômega. A que distância nós não sabemos. Quer dizer, nós estamos em plena jornada de evolução. Uns mais rápidos, outros mais vagarosos, outros ficam estagnando, outros talvez vão lá para baixo na evolução. Então é possível, porque estagnar sempre é envolver para baixo. A involução é para baixo, a evolução é para cima e no meio a estagnação. Pode ser que muitos estejam no meio estagnando,
Mas estagnação sempre é um perigo, porque tudo que fizer estagnando, pouco a pouco vai para trás. Isso seria a história da nova humanidade. Todos os livros religiosos e filosóficos da humanidade tratam disto. O Gênesis trata extensamente. Os Evangelhos tratam extensamente das duas humanidades. O Apocalipse tem capítulos maravilhosos sobre as duas humanidades. A Bhagavad Gita, o livro mais antigo da Índia, 7.000 anos de existência. A Bhagavad Gita começa logo com um campo de batalha de Kurukshetra. Lá se encontraram os Devas e os Kurus. Começa lá. Os Devas são os espíritos superiores. Os Kurus, não gurus, mas Kurus com K, são os espíritos inferiores. Campo de batalha de Kurukshetra se defrontam em luta os Devas superiores e os Kurus inferiores. Outra vez, os Kurus são aqui embaixo, do mundo elemental, do mundo baixo astral, e aqui já vem o mundo superior, espiritual. Quer dizer, Bhagavad Gita também começa com a ideia das duas humanidades. Vocês leram a minha tradução do Tao Te Ching, de Lao Tse, o maior gênio da China, 6 séculos antes de Cristo. Outra vez, Lao Tse fala constantemente das duas humanidades, da humanidade inferior e da humanidade superior. Podemos chamar, como eu faço no meu livro A Nova Humanidade, o homem adâmico e o homem cósmico. Estamos entre o adâmico de baixo e o cósmico de cima. O adâmico podia ser o homem intelectual e o cósmico seria o homem racional, que eu chamo espiritual. Bem, pergunta-se: o que o homem deve fazer para evolver rumo à humanidade cósmica? O que é que ele pode fazer para acelerar a sua evolução? Ou não pode fazer nada? Os seres infra-humanos são estáticos, automáticos. Não podem, pelo livre-arbítrio, promover a sua evolução própria. Se há evolução nos seres inferiores, também há. Isso depende da consciência cósmica, da inteligência do universo. Mas a planta e o animal por si sós não podem realizar uma evolução. Nós somos os únicos seres aqui no planeta Terra que temos nas mãos o nosso destino, que podemos subir e podemos descer. Disse um grande cientista europeu, citado neste livro, Esses Pecados Mágicos, Deus criou o homem o menos possível, para que o homem se possa criar o mais possível. Com isso está definida a nossa criatividade, a nossa possibilidade de evolução e, infelizmente, também de evolução. Porque onde há evolução ou evolvibilidade, também há involvibilidade. A evolvibilidade é para cima e a involvibilidade é para baixo. O homem pode regredir, pode também progredir, mas isto depende de uma faculdade estranha que só nós possuímos, do livre-arbítrio. Ainda hoje na televisão me perguntaram sobre o livre-arbítrio. E se o livre-arbítrio em todos eram iguais, perguntou Dona Xênia, a dona do nosso programa. Eu disse: não. O livre-arbítrio varia de pessoa a pessoa. Não há duas pessoas que tenham o mesmo livre-arbítrio, porque a natureza não cria indivíduos iguais. Tudo é desigual na natureza. Entre nós não há duas pessoas iguais. Podem parecer iguais por fora, não são iguais por dentro. A natureza é inimiga da monotonia.
O uno sempre cria o verso em outros graus de evolução. O uno é o infinito. O verso são os finitos. O uno é o Criador. O verso são as criaturas. Universo, composto de duas palavras, uno e verso. O infinito sempre produz novos finitos. A essência sempre produz novas existências em graus diferentes, tudo diferente. E quiseram saber se isso não era uma injustiça da parte do infinito criar finitos diferentes e não todos padronizados pelo mesmo se uma monotonia insuportável se a natureza fizesse essa padronização monótona. Infelizmente não existe. Tudo é diferente da natureza. Não existe nenhuma injustiça nisso. Porque o infinito não pode ter obrigações para com os finitos. Não existe tal coisa. O infinito não tem obrigações e os finitos não têm nenhum direito. Onde não existe obrigação de cima e direito de baixo, não se pode falar em injustiça. Deus não faz nada por ser justo, mas tudo o que Deus faz é justo. É difícil para alguns compreenderem isto. Eu penso que é um jogo de palavras. Se houvesse possibilidade de injustiça ou de justiça da parte do infinito, deveríamos supor um infinito ainda por cima do infinito, a que o infinito devesse prestar contas e perguntar: será que é permitido dar 5 graus de perfeição a fulano e 2 graus de perfeição a ciclano? Mas não existe uma instância acima do infinito. O infinito é a suprema instância do universo. Portanto, o infinito não tem que perguntar se é justo ou se não é justo, porque isso é a destruição do infinito. Tudo que o infinito faz é ipso facto justo. É justo porque ele o faz, mas ele não o faz por ser justo. Por favor, pensem logicamente. Se não souberem pensar logicamente, matematicamente, não podem fazer filosofia. O infinito nada faz por ser justo, mas tudo que o infinito faz é por isso mesmo justo. E nenhum finito tem direito, nenhum finito pode ter direitos contra o infinito. Não existe tal coisa como direito do finito contra o infinito. Tudo é de graça. Tudo que o infinito dá para o finito é de graça, não é merecimento. Esta história de merecimento é uma invenção nossa. Não existe nenhum merecimento da parte do infinito ou do finito. Sim, se nós, os finitos, fazemos certas coisas, nós dizemos: eu tenho merecimento porque fiz isto. Sim, mas isto é conosco, isto é de finito a finito entre nós. Então perguntamos o que o homem podia fazer para acelerar a sua jornada rumo à logosfera, rumo ao ponto ômega, rumo à sua plena evolução. Porque a plena evolução seria a plena perfeição do homem e também seria a sua felicidade suprema. Porque perfeição e felicidade são a mesma coisa. Enquanto ele não está em plena evolução, ele não pode ser plenamente feliz. Quanto mais ele sobe no grau de sua evolução, mais feliz ele se torna. Porque a perfeição, ou seja, a felicidade, consiste unicamente na harmonia da consciência individual com a consciência universal. Fora disto, não há felicidade. Fora disto, não há perfeição. Se a minha consciência individual está plenamente harmonizada com a consciência universal, então eu sou perfeito e finito e feliz. Se a minha consciência não está harmonizada, então eu sou imperfeito e infeliz. Pecado não é outra coisa senão a desarmonia entre a minha consciência e a consciência cósmica.
O que eles enumeram aí nas teologias de pecado, pecado contra o primeiro mandamento, pecado contra o segundo mandamento, pecado, isso são invenções teológicas. Não tem nada a ver com a realidade. É uma política teológica que é necessária para a manutenção dessas sociedades eclesiásticas. Nós estamos tratando do pecado em si mesmo. Pecado em si mesmo, independente de qualquer igreja, qualquer teologia. É somente isto. Harmonia ou desarmonia entre a minha consciência individual e a consciência universal. Universal é isto aqui. Isto é a consciência universal na matemática. Tudo isto é individual. Aqui embaixo não há consciência suficiente para poder desarmonizar a consciência, porque aqui é tudo automático. Aqui é tudo computador aqui embaixo. O computador não pode ser responsável pelo que faz, porque ele não faz porque quer, faz porque deve. Aqui é tudo computador, até aqui. Aqui deixa de ser computador. Aqui começa a possibilidade do bem e do mal, aqui para cima. Vacilando ainda, ora para cá, ora para lá, ora o bem, ora o mal. Comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, como diz o Gênesis aqui. Comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aqui, o bem prevalece livremente sobre o mal. E no fim, há somente o bem e não há mais o mal. Parece ser a extensão da liberdade. Alguém já me diz, mas então, se entramos na logosfera, na esfera da perfeição humana, então não somos mais livres. Não somos mais livres. Somos 100% livres e por isso não podemos mais praticar o mal. Quando somos 50% livres e 50% escravizados, então ainda podemos praticar o bem ou o mal. Isto é uma liberdade muito desagradável. Quem ainda pode ser mal não é perfeitamente livre. Se ele fosse perfeitamente livre, ele determinaria por seu livre-arbítrio: eu não pratico mais nenhum mal, mas só o bem. Então ele seria 100% livre, porque ele não é obrigado, causado lá de fora, a ser bom. Ele se autocausou, ele se autodeterminou para ser bom. Ele se autodeterminou 100% pelo bem, então ele é 100% livre, porque a autodeterminação não veio de fora dele, ninguém o obrigou a ser bom, ele se autodeterminou rumo ao bem. A liberdade não foi abolida no mundo espiritual, a liberdade chegou à sua culminância. A perfeita liberdade é fazer livremente o bem e não fazer mais o mal, pela plenitude da liberdade. Bem, então perguntam o que é que o homem pode fazer aqui no mundo para acelerar a sua evolução. Neste maravilhoso livro de Paramahansa Yogananda, que todos conhecem, Autobiografia do Yogi, que foi traduzido do inglês, e Paramahansa Yogananda esteve 30 anos nos Estados Unidos, é hindu, um yogi da Índia, escreveu este livro. E neste livro, Paramahansa Yogananda diz o seguinte: o homem pode realizar em 20 anos ou menos o que outros não realizem em 20 séculos, pelo poder do seu livre-arbítrio. Quer dizer, nós não somos criaturas estáticas, rígidas, padronizadas. Nós somos criaturas elásticas, flexíveis, livres. Podemos acelerar e também retardar a nossa evolução. Isto depende exclusivamente da intensificação da nossa consciência e da harmonização da nossa consciência finita com o infinito. Esse é o nosso grande privilégio, o único privilégio aqui na Terra. Também é o nosso grande perigo.
Onde há privilégio, sempre há perigo. Porque privilégio é para o bem e perigo é para o mal. Nós podemos ser piores do que somos e podemos ser muito melhores do que somos. Então, Paramahansa Yogananda diz: em 20 anos ou menos pode o homem realizar uma evolução tão grande como outros não realizam em 20 séculos. Porque se alguém intensifica um pouco a sua consciência, não progride, é claro. Se ele se deixa jogar da direita para a esquerda, no eterno zigue-zague, não sai da horizontal. Mas se ele quer sair da horizontal, tem que fazer esforço rumo à vertical, é claro. O nosso livre-arbítrio pode fazer as duas coisas. Então, querem saber quais os meios que nos garantem essa evolução. A cada momento eu recebo livros que me mandam aí, muitas vezes os autores, etc. E muitas vezes os livros têm esse teor: eu me converti da igreja A para a igreja B. Isto, ainda hoje pouco recebi um livro desse. Fulano se converteu da igreja A, uma igreja cristã A, para a igreja cristã B. Acho um grande progresso. Depois ele se converte para a igreja, para uma seita espiritualista, vamos dizer, C. Então já foi de A para B para C. Então eles acham que isto é evolução. Passar de uma igreja para outra é um movimento na horizontal, porque as igrejas são sociedades, e na sociedade só há horizontalismo. Na sociedade não tem verticalidade. A verticalidade é do indivíduo. As sociedades não podem ser verticalistas, porque as sociedades são criações do nosso ego. Toda a sociedade, civil ou eclesiástica, são produtos do nosso ego humano, que é essencialmente horizontal. Ele se move da horizontal, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e pensa que isto é um progresso. Bem, eles agem de boa vontade, aqueles autores. Eles pensam que progrediram, mas de fato não progrediram. Por quê? Essas vicissitudes da direita para a esquerda é um movimento de zigue-zague na horizontal. O que nos faz progredir realmente é sair da horizontal e entrar na grande vertical. Isso se chama iniciação. A iniciação é o ocaso da horizontal e a alvorada da vertical. Isto é iniciação. A iniciação é o primeiro passo para a autorrealização. A autorrealização não tem fim, ela vai para o infinito, dura por toda a eternidade. Nós nunca chegaremos a um ponto final da autorrealização. Todo o finito em demanda do infinito, diz a matemática, todo o finito em demanda do infinito está sempre a uma distância infinita. Nenhum finito pode coincidir com o infinito. Não existe um ponto de parada nos finitos. Nós estamos numa eterna jornada e nunca estamos numa parada definitiva. Não existe chegada, existe só jornada. Não existe ponto final na evolução. Graças a Deus. Porque imagine se nós chegássemos a um ponto final, o que íamos fazer? Parar numa eterna aposentadoria passiva, não fazendo mais nada? É uma coisa mortífera. Se é pior que a vida, seria a morte. Isso não existe. Os seres finitos estão numa eterna jornada, ou para cima ou para baixo. Mas vamos supor que estejam para cima. Então, nós podemos iniciar essa jornada vertical, mas não a vamos terminar. A vida eterna não é um fim. A vida eterna é uma jornada sem fim. Isto é a vida eterna. Se eu tenho a certeza, eu estou na direção certa. Embora esteja uma distância infinita, isto é a vida eterna. A certeza de que eu estou na direção certa
e não preciso mais converter-me, posso prosseguir nesta linha em que eu estou, porque ela é absolutamente certa, isto nós podemos saber. E prosseguir nesta linha, nesta eterna sinfonia, vamos dizer, nesta eterna sinfonia inacabada, porque ela não pode ser uma sinfonia acabada, é sempre inacabada. Infinito quer dizer inacabado. Bem, então isto é a nossa vida eterna. Pergunto, o que praticamente os mestres espirituais da humanidade dizem o que se deve fazer para se iniciar? Porque só existe auto-iniciação, não existe alo-iniciação. Ninguém me pode iniciar, só eu me posso iniciar. Os gurus, os mestres, podem mostrar o caminho para a minha auto-iniciação, mas eles não podem fazer em meu lugar a iniciação. Um mestre não me pode iniciar, porque o livre-arbítrio do outro é inacessível para mim. Cada um é dono do seu livre-arbítrio, e o vizinho não pode tomar conta do livre-arbítrio dele. Logo, ninguém me pode iniciar na vertical. Só eu me posso iniciar na vertical. E o que devíamos fazer para iniciarmos esta autorrealização? Os grandes mestres da humanidade, dentro e fora do cristianismo, dizem sempre a mesma coisa. Sempre, sempre, sempre a mesma coisa. Seja Buda, seja Krishna, seja Pitágoras, seja Cristo, seja Mahatma Gandhi em nossos dias, no fundo dizem a mesma coisa. Então vamos especificar um pouco esta coisa que todos os mestres dizem quando nos convidam para a iniciação e para a autorrealização sem fim. Todos conhecem aquele célebre episódio no Evangelho. Vamos tomar como paradigma somente isto. Um chefe da sinagoga de Israel, um rabi, um mestre da sinagoga, e lá se chama o doutor da lei. O doutor da lei é da lei de Moisés, não é advogado não, que são os doutores da lei hoje em dia. Doutor da lei, na Bíblia, quer dizer um homem que estava versado na lei de Moisés, que conhecia perfeitamente a lei de Moisés. É um doutor da lei que se aproximou de Jesus. Eles não gostavam muito do profeta de Nazaré, porque ele era um autodidata, não tinha feito cursos da academia deles, e empolgava o povo. Então eles não gostavam muito do Nazareno. Mas finalmente o doutor da lei, embora não gostasse, achou necessário fazer uma consulta muito importante ao profeta de Nazaré. Aproximou-se dele e disse: mestre. Já é bom sinal que ele o chama de mestre, ele se considera discípulo. Já é uma boa disposição quando alguém vem com ar de discípulo e não de mestre. Mestre, diz-nos, qual é a coisa mais importante na vida? Isto é a nossa linguagem. Ele disse, qual é o maior de todos os mandamentos, na linguagem daquele tempo? Nós vamos traduzir, qual é a coisa mais importante na vida humana? Esse doutor da lei, evidentemente, se referiu à iniciação. Ele se referiu à autorrealização. Ou, como dizem os teólogos, à salvação. Na filosofia, nós não usamos a palavra salvação, mas usamos autorrealização. Porque salvação sempre dá um sabor póstumo. Parece que só depois da morte é que a gente se salva e que na vida ninguém se pode salvar. E para não cair neste perigo de pensar que a salvação vem depois da morte, nós não usamos a palavra salvação. Não. É melhor substituir a salvação por autorrealização. A autorrealização não se faz depois da morte, faz em plena vida diária. Em plena vida diária se faz autorrealização. Bem, então o que o chefe da sinagoga perguntou, de fato, é como é que a gente realiza a sua autorrealização?
Como é que faz a sua autorrealização? Qual é o primeiro passo da iniciação para promover a autorrealização? Isto ele perguntou ao profeta de Nazaré. E o Nazareno respondeu com absoluta clareza, inexcedível clareza e precisão. Palavra por palavra é de precisão matemática e eletrônica. Não podia falar melhor do que falou. O mestre respondeu: o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Isto é que outro queria saber. O primeiro e o maior de todos os imperativos categóricos da vida, de todos os mandamentos, é este: amarás. Logo vem a palavra misteriosa amor. Amarás o Senhor teu Deus. É muito perigoso usar a palavra amor, porque cada um entende outra coisa. Cada um entende por amor outra coisa. Um entende amor sexual, outros entendem amor ao próximo, outros têm isso assim. Mas na linguagem dos mestres, amor só tem um sentido: infinitamente vertical. Amarás o Senhor do universo, que é teu Deus. Ele usa duas palavras: o Senhor, que é a ideia transcendente da divindade, e teu Deus é a ideia imanente do Deus em nós. Amarás o Senhor, que é teu Deus. De que modo? Agora vem 4 palavras misteriosas. Ele não disse com todo o espírito, não, ele disse: amarás o Senhor teu Deus, primeiro, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu coração e com todas as tuas forças. Usou 4 palavras para designar a totalidade da natureza humana. A natureza humana integral, espiritual, mental, emocional e até corporal. É uma cruz. Uma vertical e uma horizontal cruzadas dá uma cruz. Os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Alma, mente, coração e forças ocultas. Não podia definir mais matematicamente o que ele vai dizer. Ele diz: com toda a natureza humana, espiritual, mental, emocional e até corporal, temos que amar. Alguns pensam que só se pode amar com o espírito. Outros acham que só se pode amar com o corpo. Outros acham que só se pode amar emocionalmente. Mas isto é tudo o amor imperfeito. O amor integral é sempre espiritual, mental, emocional e até corporal. É integridade. Norte, sul, leste, oeste. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Depois ele repete: este é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Isto é que o doutor da lei tinha perguntado. Estava perfeitamente respondido. Mas parece que o doutor da lei, lá na sinagoga, tinha pensamentos secretos sobre isto. E Jesus percebeu esses pensamentos secretos que o doutor da lei tinha sobre isto. O doutor da lei provavelmente perguntou: se é tão fácil, então eu já sou um santo. Porque eu faço isto. Eu amo a Deus com toda a alma, com toda a mente, com toda a coração, com todas as forças. Amém. Vou sentar-me na poltrona e descansar. E Jesus percebeu que ele tomava isso por muito fácil. Ele achou que era uma teoria para ser decorada. Mas ele quis mostrar ao doutor que isto não é tão fácil como tu pensas. Porque isto de mística e de amor de Deus parece sempre ser uma coisa teórica. Não custa nada a ninguém ter pensamentos espiritualistas e místicos.
Então o doutor da lei achou, muito bem, o mestre não é tão rigoroso como eu pensava, ele não exige muita coisa da gente. Imagina, ele disse que amar, que é coisa agradável, com toda a alma, com toda a mente, com todo o coração. Então, isto é perfeito. E para que o doutor da lei não se equivocasse deste modo, Jesus disse, agora eu vou acrescentar uma coisa. Ele acrescentou uma coisa que o outro não tinha pedido. Lhe deu de presente uma coisa que o outro não tinha pedido. O doutor tinha só pedido o maior de todos os mandamentos. E Jesus acrescentou, mas há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro. Não diz igual, diz semelhante. Não é igual, é inferior, mas é semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora o outro já achou muita dificuldade, parece. Porque esse negócio de amar qualquer pessoa humana, e ainda assim como nós nos amamos a nós mesmos, é um desafio tremendo. Que a gente amasse os amigos, as pessoas simpáticas, bonitas, agradáveis, isso ainda se compreende. Mas qualquer pessoa, seja o que for, de qualquer credo, de qualquer religião, de qualquer raça, de qualquer educação ou falta de educação, será que nós podemos fazer tal coisa? Agora o mestre está exigindo a mesma coisa difícil. E depois o mestre ainda piorou a situação. Contou a história, o que ele entende por próximo. Porque o doutor da lei perguntou, mas quem é meu próximo? Quem é meu próximo? É o vizinho da direita e da esquerda ou quem é? Esses são os meus próximos. Esses são os meus parentes, são meus pais, meus filhos, meus irmãos, que são meus próximos. O mestre não entende por próximo os vizinhos, nem os parentes, nem os pais, nem os amigos. Conta uma história terrivelmente desafiante do samaritano. Os samaritanos eram os homens mais odiados dos judeus daquele tempo, porque eram híbridos, era uma raça mista, e o judeu não aceita mistura de sangue, ele quer só sangue puro. Os samaritanos eram uma raça híbrida de judeus misturados com pagãos. Para o judeu isto era um crime, não se podia casar com pagão, era proibido pela lei de Moisés, judeus só podem casar com judio. Mas o samaritano não era um judeu 100% puro, nem 50%. E quanto à religião, os samaritanos não admitiam o Antigo Testamento, a não ser os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Só aceitavam como inspirados 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Ora, isto é heresia para os judeus. Tem que aceitar todos os livros do Antigo Testamento, porque o Novo não existia ainda naquele tempo. Mas os samaritanos diziam, não, os outros não são inspirados, só 5 livros de Moisés são inspirados. Quer dizer, eram, além de híbridos racialmente, eram também hereges espiritualmente. Agora Jesus escolhe um herege samaritano e um híbrido samaritano para colocar como modelo do seu próximo do rabino. Então conta a história do samaritano que foi viajar de Jerusalém a Jericó, caiu entre os ladrões que o feriram, deixaram meio morto à beira da estrada, e passou um sacerdote judeu, olhou para ele e disse, coitado, vai morrer mesmo, vamos embora. Passou um levita ajudando o sacerdote, viu e disse, coitado, vai morrer mesmo, aqui deve ter ladrões por aqui, vamos salvar a pele depressa, porque senão me atacam também. Os dois foram embora. O sacerdote judeu foi embora e o ferido era judeu, porque veio de Jerusalém. Quer dizer, 2 judeus não tiveram pena de um outro judeu. Não achavam que era o próximo deles, apesar de ser da mesma raça e da mesma religião. Veio um terceiro que não era da mesma raça e nem era da mesma religião, o samaritano. Viu o malferido viajor, apeou do seu jumento, tratou dele, ligou a seus ferimentos, botou o remédio que tinha consigo, fez-o montar no seu jumento, levantou para uma hospedaria
e passou toda a noite à cabeceira dele. Na manhã seguinte pagou as despesas e disse ao hospedeiro: eu tenho que viajar, mas daqui a uma semana eu vou voltar. Cuida dele e tudo o que gastares eu te pagarei. Isto Jesus contou ao rabino. Próximo, eu entendo. Qualquer criatura humana que necessite do nosso auxílio é o nosso próximo. Seja ortodoxo, seja herege, seja híbrido, seja não, seja rico ou pobre, isso é o nosso próximo. Próximo é um termo universal para o Cristo. Depois de ter contado esta história do samaritano para mostrar ao rabino o que ele entendia por próximo, amarás o teu próximo. O teu próximo desconhecido, o teu próximo inimigo, o teu próximo herege. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois ele conclui: nestes 2 mandamentos, agora são 2, o primeiro e o segundo. Nestes 2 mandamentos se baseiam toda a lei e os profetas. Quer dizer, na linha vertical do amor de Deus e na linha horizontal do amor à humanidade se baseiam toda a lei e todos os profetas. Por que ele usa 2 palavras, lei e profetas? Lei é a organização externa da vida social. Isto está sujeito à lei. Portanto, toda a vida externa e toda a vida interna, profeta, é aquele que tem inspirações de Deus, que fala com Deus, é um profeta. Nestes 2 mandamentos se baseiam toda a vida externa do homem e toda a sua vida interior. Aqui ele deu pela primeira vez, colocou uma seta na encruzilhada, para que a gente pudesse saber com absoluta certeza como iniciar a sua autorrealização. Aqui está o esquema claríssimo. Ele entende que a iniciação, a entrada na autorrealização, depende de 2 coisas: da grande vertical da mística e da vasta horizontal da ética. Mística é entre nós e Deus. Ética é de um homem para outro homem. A mística é isto, é vertical. E a ética é isto. Quer dizer, a experiência da paternidade única de Deus, transbordando na vivência da fraternidade universal dos homens, isto para ele é o segredo da iniciação. São 2 coisas. A experiência da paternidade única de Deus, que é vertical, a mística. A experiência da paternidade única de Deus, transbordando como vivência da fraternidade universal dos homens, que é a ética. Nestes 2 mandamentos, ele diz, se baseiam toda a lei e os profetas. Quer dizer, toda a vida humana, externa e interna, depende só de 2 pontos. Em última análise, de um só. Porque se o homem tem a experiência verdadeira de Deus, infalivelmente ele vai ter a vivência ética com seus homens. Mas se alguém não tem esta experiência mística de Deus, ele se desculpa a cada momento que não precisa amar o seu próximo, como ele é muito ingrato, ele é muito mal educado, não é parente dele. Bem, mas quem teve a experiência de Deus nunca se vai desculpar dizendo: fulano merece o meu amor, ciclano não merece. Não, isso não existe mais. Isso não existe mais. De maneira que podemos reduzir toda a doutrina dos mestres a um único ponto: experiência de Deus. Experiência não é pensamento, a experiência é da própria consciência, não é da inteligência, mas é da consciência. Saber por experiência própria o que é que se entende por Deus.
o Senhor que é teu Deus. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus deste modo. Quer dizer, os mestres sempre disseram, mostraram o caminho para a nova humanidade, para a humanidade ômega, para a humanidade logosférica. Todos eles disseram a mesma coisa, com outras palavras. Não existe nenhum outro caminho senão a vertical entre nós e Deus e a horizontal entre nós e todo o resto da humanidade. E se alguém fizer isto, então está iniciado. Iniciado é aquele que cumpre o primeiro e o segundo mandamento. A mística vertical e a ética horizontal é o sinal da iniciação. Quem não faz isto pode ter todos os diplomas na parede, onde é declarado que é iniciado. Eu já vi muitos desses, até de alunos meus na Zorato, onde o guru tinha declarado que fulano é iniciado, porque fez 3 dias de retiro espiritual, 3 dias de meditação, e depois o guru declarou preto sobre branco: fulano é o iniciado. E ele mandou emoldurar esse diploma, uma moldura muito bonita, e colocou na parede da sala de visita para que todo mundo soubesse que é iniciado. Porque só assim se podia saber. Outro modo não se podia saber. É uma palhaçada muito grande. Mas eles não sabem que estão fazendo palhaçada. Acham que é coisa séria. Eu teria vergonha de pôr na parede uma plataforma de iniciação se eu não tenho outra. Mas se a vida de cada dia não mostra isso, então isso é uma mentira escrita sobre o papel. A vida de cada dia devia mostrar que ele é mesmo o iniciado, uma séria iniciação. Quer dizer, a iniciação existe. É o princípio da autorrealização. Mas ela tem que ser feita pela minha própria consciência e pela minha própria vivência. Consciência vertical e vivência horizontal. É a cruz da iniciação. 2 traços, vertical e horizontal, cruzando-se, é o sinal da iniciação. E isto, os mestres dizem, é o caminho para a verdadeira humanidade. Nós estamos na humanidade adâmica, que nós chamamos o ego adâmico. E não estamos ainda no eu cósmico, que seria uma humanidade perfeita, que tivesse conhecimento intuitivo e experiencial de Deus e realizasse este seu conhecimento em forma de ética universal de todos os seres humanos, indiferente de cor, de raça ou de classe. Isso seria um diploma de iniciação. Mas um diploma muito simples, apenas 2 traços, vertical e horizontal, e acabou-se. E isso não se pode pôr no papel. Não significa nada no papel. Também não se pode escrever com tinta esta iniciação. Esta tem que escrever com o próprio sangue. Com o sangue do seu coração, tem que escrever o sinal da sua iniciação. Isto, então, é um longínquo ideal da humanidade, porque ninguém vê nada disto na humanidade. Há indivíduos isolados, esporádicos, que são realmente iniciados. Mahatma Gandhi foi um destes nos nossos dias. Quando no fim da vida perguntaram a Gandhi se ele tinha perdoado todas as injustiças que recebeu na sua vida, que foram muitas, Gandhi disse: não perdoei nada. Mas o senhor é um homem espiritual e tem que perdoar as injustiças que recebeu. Não, ele disse, porque nunca ninguém me ofendeu. Agora, se alguém pode dizer sem mentir, e Gandhi nunca mentia, eu não sou credor de ninguém e ninguém é devedor meu. Ninguém me ofendeu e eu não tenho que me vingar nem tenho que perdoar. Quem é ofendido pode fazer 2 coisas: ou ele se vinga quando é mau, ou ele perdoa quando é bom. Mas quem está além do vingar e do perdoar e não precisa mais nem vingar nem perdoar, está na perfeição.
Porque o ego pode ser ofendido. E quando alguém é ofendido, ou vingança ou perdão. Mas o nosso eu verdadeiro não pode ser ofendido. O nosso eu é inofendível. Pode fazer o que quiser. O nosso eu verdadeiro não se sente ofendido. O nosso ego é louco por ofensas. Ele até inventa ofensas. Quando não existe, ele inventa ofensores que nem existem. Mas ele, com seu egoísmo, inventa outros que ofenderam. E conta a todo mundo como ele foi vítima da ingratidão e da injustiça. Bem, isto é enquanto a gente está na palhaçada do ego. Agora, quando a gente sai da horizontal do ego e passa à vertical do eu e olha para baixo, não tem tal coisa como ofensa. Ofensa é um atributo do nosso ego. Mas a inofendibilidade é a alma do nosso eu. E Gandhi, com toda a ingenuidade, disse: não, eu não tenho que perdoar nada a ninguém, porque nunca ninguém me ofendeu. Quem chega a esse ponto de imunização, vamos dizer, pode dizer que é o iniciado. Isto, pelo menos, é iniciação. Mas ninguém me pode iniciar, isso é eu. Cada um se pode iniciar. Quer dizer, a humanidade está a caminho da nova humanidade. Em que ponto cada um deve saber? Não há dois que estão no mesmo ponto. Uns estão mais perto, outros mais longe. Uns progridem mais rapidamente, outros progridem mais vagarosamente, mas todos estão a caminho. Cada um tem que determinar como é que ele vai alcançar a nova humanidade. Bem, vamos terminar aqui.